Olá, que a graça e a paz de Deus, o nosso amantíssimo Pai, e de nosso também amorável e benigno, misericordioso, Salvador e Redentor Jesus Cristo, seja com todos para mais um estudo da Palavra de Deus que faremos agora. Como você viu, o estudo dessa ocasião tem como título A Origem, a História e o Destino de Satanás. É o estudo de número 111 e ele é composto por 36 perguntas e respostas. Nós o faremos em duas partes. Essa é a primeira, onde vamos fazer 18 perguntas e respondê-las. E na segunda parte faremos as últimas 18 perguntas para finalizarmos este importante estudo. Se nós estamos em uma batalha, precisamos conhecer o inimigo, não é verdade? E o objetivo desse estudo é esse: conhecermos o que a Bíblia diz a respeito do inimigo das nossas almas, aquele que está trabalhando arduamente para ganhar a nossa alma para a perdição juntamente com ele. Mas nós vamos perseverar com todas as nossas forças e com todo o poder também que Deus, por meio de Cristo, nos concede para que possamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Então vamos nos ajoelhar para nós orarmos, iniciando assim então o estudo dessa ocasião. Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Louvado e engrandecido seja teu santo e eterno nome, soberano Criador, e também o nome de seu Filho unigênito, coautor na criação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez podermos estudar a tua santa palavra através da Bíblia. E nós te suplicamos que, por meio de teu divino Espírito, ilumine o nosso espírito, a nossa mente, para que venhamos assim então compreender o inimigo com o qual estamos lutando, compreender as suas artimanhas e, aliados ao teu poder, a tua graça, a tua força, que nos concede podermos resistir às suas tentações, as tentações deste inimigo, e permanecer firmes, alcançando a vitória rumo à Canaã celestial, pelos méritos do sangue de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos e te suplicamos a tua bênção para este estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos sem demora para a primeira pergunta de nosso estudo, que é a seguinte: pecou alguém mais além da família humana? Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2, verso 4. Então, realmente, além dos seres humanos, houve uma outra classe de seres que pecaram contra Deus, que foram alguns anjos. Vamos para a pergunta 2. Qual é o nome daquele que induziu os anjos ao pecado? Vamos ver. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. São Mateus 25, verso 41. Então, quando Jesus ele menciona aí que o diabo tem os seus anjos, é porque o diabo conseguiu infectar a mente desses anjos a ponto de arrastá-los para a perdição juntamente com ele. E dentro em breve essa perdição
esse fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos será uma realidade na condenação de todos eles. Pergunta 3. Por que outros nomes é ele conhecido? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Apocalipse 12, versículo 9, e ver também Isaías 14, 12, onde é chamado Lúcifer. Então, antes de pecar, ele se chamava Lúcifer, o anjo de luz. Ele era o querubim cobridor, né? E depois, após o pecado, ele foi identificado aí por todos esses nomes: dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, o enganador, o mentiroso, o pai da mentira, e vários outros aí atributos, né? Terrivelmente malignos que são imputados a ele. Pergunta 4. Qual era o estado de Satanás ao ser criado? Vamos ver qual era o estado dele. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículo 15. Então, ele era um ser perfeito. Ele não pecava, não errava. Era alguém que, desde quando foi criado, não tinha iniquidade nele. Vamos agora para a pergunta 5. Que descrição dele faz o profeta Ezequiel? Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel 28, 12 a 14. Então ele era um querubim ungido. E ele foi estabelecido para proteger, para estar ali assistindo diretamente diante de Deus. E aqui vem nos dizendo que a iniquidade se encontrou nele, né? Até que se achou iniquidade nele. Vamos para essa nota em nosso estudo. Deduz-se daí que antes da queda, Satanás era um anjo elevado e exaltado, supremo em sabedoria e beleza. A referência aos seus tambores e pífaros parece indicar que era corista do céu e dirigia os cânticos da hoste angélica. No santuário terrestre, o querubim cobria o propiciatório. Êxodo 25, 16 a 22, Hebreus 9, 3 a 5 e Salmo 99, 1. Então fica aí essas informações preliminares nos ajudando a entender quem era aquele que hoje é o nosso arqui-inimigo, nosso arqui-adversário, Satanás, o diabo. Ele era um anjo, o mais exaltado que tinha no céu. Ele era o regente do coro celestial. Ele era o querubim ungido para proteger, foi estabelecido por Deus para essa função, mas em determinado momento ele abrigou sentimentos de exaltação no seu coração e foi assim que o pecado nasceu em seu interior. Pergunta 6. Que espírito maligno e ambicioso se apossou de Satanás, levando-o a cair? Agora vamos entender um pouco mais como isso aconteceu, como ele passou de um ser perfeito, um anjo de luz, um querubim ungido para proteger, para Satanás, o diabo. Vamos ver a resposta. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 a 14. Este verso ele nos demonstra claramente, então, que
os seus desejos de exaltação acima das mais altas nuvens para ser semelhante ao Altíssimo, demonstram que ele não estava satisfeito, ele não permaneceu satisfeito com a condição, a posição que ele ocupava. Ele queria mais. Ele deixou a ambição, a inveja, o desejo de supremacia, de altivez predominarem em seu coração. Foi assim que o pecado nasceu no coração deste ser, que foi criado perfeito, mas se transformou nos seres mais abomináveis, mais malignos, mais detestáveis de todo o universo. Pergunta 7. Concorreu também o orgulho para a sua queda? Vamos ver. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, versículo 17. Então a resposta é sim, né? Vemos que ele deixou o orgulho dominar o seu coração. Ele deixou com que a vaidade pela sua formosura, a sua beleza, fossem algo realmente muito relevantes para ele, a tal ponto que ele corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ele se envaideceu por causa do brilho que ele possuía, achando que esse brilho era dele mesmo, e não que fora dado por alguém que foi o seu Criador. Mas vamos para a pergunta 8. Que diz Salomão proceder à destruição e à queda? Preceder, né? Que diz Salomão preceder a destruição e a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, verso 18. Então a soberba ela precede a ruína, né? A pessoa que ela é soberba, o ser que ele é soberbo, a ruína está logo diante dele, né? E a altivez do espírito, aquele que tem um espírito altivo, que se acha, né, na linguagem popular aqui, que ele se acha o cara, se acha o tal. Esse sentimento precede a queda. Pergunta 9. Como descreve o profeta Isaías a queda de Satanás? Então vamos ver na linguagem do profeta Isaías como ele descreve essa queda. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, versículo 12. Então nós vemos aqui que a queda de Lúcifer, ela é colocada aqui claramente pelo profeta Isaías, né? Ele declara visivelmente aí como ele caiu da sua elevada posição. Pergunta 10. Por que foi Satanás deposto de sua elevada posição? Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Ezequiel 28, versículo 16. Então ele foi deposto da sua posição porque ele pecou, porque ele abrigou sentimentos de cobiça, de inveja, de desejo de supremacia. Ele colocou na realidade outro Deus além do Deus verdadeiro, e ele queria ser o próprio Deus. Ele fez das suas vaidades, dos seus desejos, o seu Deus. Ele feriu completamente a lei de Deus que é eterna, né? Vamos para a pergunta 11. Ao ser lançado fora do monte de Deus, para que lugar foram banidos Satanás e seus anjos? Para aí serem retidos até ao juízo. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, segundo Pedro 2, versículo 4. Aí a nota vem explicando, né? Esse lugar, segundo a compreensão que temos, é a escuridão que envolve o mundo e é simbólica das trevas de completa falsa de esperança e desespero em rebelião e pecado. Quando Satanás induziu o homem a pecar, trevas cobriram este mundo. Deus, porém, não deixou o homem sem esperanças. Em sua misericórdia e grande amor fez que resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo,
para chamar os homens das trevas para a sua maravilhosa luz. Não resta dúvida de que Satanás e os anjos que com ele caíram tiveram um período de graça e oportunidade para arrependerem-se. Seu destino é o resultado de obstinada rebelião e persistência em pecado, apesar das providências de misericórdia e do oferecimento de perdão. Por isso foram expulsos do céu. Os anjos maus são conservados em cadeias de trevas eternas. Eles eram seres de luz e agora são seres de trevas. E eu, infelizmente, já tive o desprazer de presenciar seres de trevas ao meu redor, tentando me tragar. E é uma sensação terrível. Você vê aquele vulto como se fosse uma sombra, e você sente aquela atmosfera tenebrosa, terrível perto de você. Mas, como nós sabemos, Deus ele envia anjos para nos guardar destes seres de trevas, que estão presos em trevas, em cadeias de trevas, querendo tragar aqueles que se submetem, ao mesmo que Lúcifer se submeteu ao orgulho, à vaidade, à soberba, à inveja. Precisamos então estar atentos para não deixar essas coisas acontecerem conosco e nos submetermos inteiramente a Deus. Pergunta 12. Como é descrito pelo revelador o conflito ocorrido no céu entre Cristo e Satanás? Então vamos ver. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Então esse texto de Apocalipse é muito revelador realmente, porque ele mostra como ocorreu a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Houve uma batalha lá, e eles foram expulsos, eles foram derrotados. Eles não puderam mais permanecer naquele lugar, porque aquele lugar é a morada de Deus, é um lugar santo, e o pecado não pode habitar com o Altíssimo, né? Pergunta 13. Com que palavra se referiu Cristo à queda de Satanás? E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas 10, versículo 18. Então Jesus, ele que é o arcanjo Miguel, né, ele viu claramente a queda de Satanás, ele cair do céu como um raio. Pergunta 14. Tornou Satanás a aparecer perante Deus depois de sua queda? A Bíblia diz que sim, né? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1, versículo 6. Ao ser-lhes perguntado de onde vinha, que respondeu Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Jó 1, versículo 7. E aí essa nota vem nos dizendo, né? Tentando o homem ao pecado, Satanás usurpou o domínio do homem sobre a terra. Romanos 6, 16, 2 Pedro 2, 19. Esta reclama ele agora como sendo seu reino. Lucas 4, 6. Daí tentar ele a Cristo com o oferecimento dos reinos deste mundo. Como Deus e governador deste mundo, Satanás por 4.000 anos, antes da crucifixão de Cristo, apresentou-se perante Deus entre os representantes de outros mundos, na qualidade de representante deste. Depois de consumar a morte de Cristo, o Filho de Deus, o ser sem pecado, Satanás foi expulso desse conflito, ou assembleia, não lhe sendo mais permitido participar do mesmo. Essa foi a sua segunda queda, a qual sem dúvida aludiu Cristo pouco antes de sua crucifixão ao dizer, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. São João 12, 31. Sua queda e destruição finais ainda estão por vir. Então, nós vemos aqui claramente que quando Jesus ele foi crucificado, Satanás ele foi expulso. Ele não pôde mais ter acesso às cortes celestes como um pretenso representante deste mundo. Agora, o nosso representante
de fato e por direito, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, intercede por nós diante do Pai. E Ele que é o nosso representante. E pergunta 16, a última dessa primeira parte: qual foi o caráter de Satanás desde que caiu? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 São João 3, versículo 8. Então, este é o caráter de Satanás. Ele peca desde o princípio. É a única coisa que ele sabe fazer: pecar e atentar os outros para pecar. E comandar os seus anjos para atentar também os outros para pecar. É a única coisa que ele sabe fazer. E também roubar, matar e destruir. Né? Jesus disse que o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Não quer você ter essa vida? Não quer você romper com os laços que o maligno o prendeu? Não quer você permitir que Cristo destrua as cadeias que Satanás colocou em sua vida? Cadeias de pecado, de miséria, de dor, de sofrimento? Se esse é o seu desejo, que Deus o abençoe. Entregue realmente o seu coração a Deus e Ele o libertará plenamente. Obrigado por acompanhar essa primeira parte de nosso estudo e até a próxima e segunda parte, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos e até mais.